Vamos lá então. A aula de hoje também é uma aula de correção da última atividade que eu passei, que era uma atividade de retomada geral sobre o conceito de pirâmides. A primeira questão da Universidade Federal do Paraná: uma pirâmide quadrangular regular tem 8 metros de altura e 10 metros de apótema da base, né? Não, apótema da pirâmide, no caso. O seu volume é igual a quanto? Bem, se a altura dessa pirâmide é 8 e o apótema dela é 10, então nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o apótema da base. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Então fica 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais m ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, mais m ao quadrado. Passo 64 para o outro lado subtraindo, então m ao quadrado é 100 menos 64, que é 33. Portanto, o apótema da base é a raiz quadrada de 36, que é 6. Bem, se o apótema da base é 6, e se a base é uma base quadrada, então nós temos que a aresta da base ela tem o dobro do apótema da base. Desse modo, então, a aresta da base ela vai ser 12, que é o dobro de 6. Como nós queremos saber o volume, eu vou ter que primeiro calcular a área da base, que vai ser a aresta ao quadrado. Então seria 12 ao quadrado, que é 144 metros quadrados, então, a medida da aresta, a medida da área da base. Como eu quero saber o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Então vai ficar 144 vezes a altura, que é 8, sobre 3. Quando eu pegar 144 vezes 8 dividido para 3, nós temos então como volume 384 metros cúbicos, de modo que a resposta correta é a letra D. A segunda questão da UES: o perímetro da base de uma pirâmide hexagonal regular é 6 centímetros e sua altura é 8 centímetros. O volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é quanto? Bem, se o perímetro da base hexagonal é 6 centímetros, lembrando que o perímetro é a soma dos lados, então nós temos que a soma dos 6 lados dessa base hexagonal é 6. De modo então que cada lado vai ter a aresta de medida 1. Bem, se a aresta da base é 1, a área da base hexagonal, eu vou calcular a área do hexágono daquela maneira que nós já estamos acostumados. Pega a área de um triângulo equilátero, aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4 e multiplica por 6. Então vai ficar, eu simplifiquei o 6 e o 4 por 2, então ficou 3 vezes a aresta da base, que é 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Bem, 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 3 dá 3, portanto a área da base, 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Só que a questão pediu volume. Então o volume da pirâmide vai ser da seguinte maneira: se ela tem a altura de 8 centímetros, o volume será a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base eu já sei que é 3 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 8, sobre 3. Dá para a gente cortar os 3, dá para a gente cortar o 3 com o 3, dá para a gente simplificar o 8 pelo 2, que é 4, portanto o volume dessa pirâmide será 4 raiz de 3 centímetros cúbicos. E a resposta correta é a letra A. A terceira questão, da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. O volume de uma pirâmide, cuja base é um triângulo equilátero de lado 2 decímetros e cuja altura mede 3 decímetros, esse volume em decímetro cúbico é igual a quanto? Bem, a área da base triangular regular dessa pirâmide pode ser calculada pela fórmula da área do triângulo equilátero, que é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como a aresta da base é 2, então vai ficar 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado dá 4, então isso aí é 4 raiz de 3 sobre 4, de maneira que eu posso cortar os 4 e eu tenho então que a área da base dessa pirâmide será raiz de 3 decímetro quadrado. Só que a questão pede o volume. Como a altura dessa pirâmide é 3 decímetros, então o volume, que é a área da base vezes a altura sobre 3, vai ficar a área da base, que é raiz de 3, vezes a altura, que é 3, sobre 3. Dá para cortar os 3
de maneira então que o volume dessa pirâmide será raiz de 3 decímetro cúbico. Então a resposta correta é a letra A. A quarta questão do ITA de São Paulo. A área lateral de uma pirâmide quadrangular regular, de altura 4 metros e de área da base 64 metros quadrados, vale quanto? A questão me deu a medida da área da base, que é 64 metros quadrados, e me deu a altura da pirâmide, que é 4. E está perguntando qual é a medida da área lateral. Bora pensar da seguinte maneira. Se a área da base é 64 metros quadrados, como a base é quadrada, então nós temos que a aresta da base é 8, porque 8 ao quadrado dá 64. Se a aresta da base é 8, então nós sabemos que o apótema da base é metade da aresta da base. Então o apótema da base vai ficar de 4 metros. Sabendo que o apótema da base é de 4 metros e sabendo que a altura da pirâmide também é de 4 metros, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Então vai ficar o apótema da pirâmide ao quadrado é 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 16 mais 16. É claro que 16 mais 16 dá 32, mas como 32 não tem raiz exata, eu vou transformar o 16 mais 16 em 16 vezes 2. Então o apótema da pirâmide ao quadrado é 16 vezes 2. De modo que o apótema da pirâmide é a raiz quadrada de 16 sobre 2, 16 vezes 2. A raiz do 16 é 4 e o 2 fica na raiz. Portanto, o apótema da pirâmide ele vai ser 4 raiz de 2 metros. Tendo esse apótema, vamos nos lembrar de que a questão está perguntando a área lateral. E para fazer a área lateral, eu vou precisar saber a altura do triângulo que forma a lateral da pirâmide. E nós já sabemos que a altura do triângulo que forma a lateral da pirâmide é, na verdade, a medida do apótema da pirâmide. Então nós sabemos a partir daí que a altura do triângulo da lateral é 4 raiz de 2 metros. Como nós já sabemos que a aresta da base é de 8 metros, então agora dá para a gente saber a área lateral. Você calcula a área de um triângulo da lateral, que é base vezes altura sobre 2, mas como nós temos 4 triângulos na lateral, porque é uma base quadrangular, eu vou ter que multiplicar por 4. Bem, eu simplifiquei, dividi o 4 pelo 2, dá 2, a aresta da base é 8, e o apótema da pirâmide, que é a altura do triângulo da lateral, 4 raiz de 2. Você pega aí 2 vezes 8 dá 16, 16 vezes 4 dá 64, raiz de 2 metros quadrados. Isso então é o valor da área lateral, de maneira que a resposta correta é a letra B. Quinta questão da Universidade Federal do Pará. Uma pirâmide triangular regular, ela tem 9 centímetros de volume e 4 raiz de 3 centímetros de altura. Qual a medida da aresta da base? Vamos pensar o seguinte. Se eu já tenho o volume da pirâmide, que é 9, e se eu já tenho a sua altura, que é 4 raiz de 3, eu posso então calcular, pela fórmula do volume da pirâmide, a área da base. O volume eu sei que é 9, a área da base eu quero descobrir. A altura dessa pirâmide é 4 raiz de 3 sobre 3. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, então a área da base multiplicada por 4 raiz de 3, ela vai ser igual a 9 vezes 3, que é 27. Pega quem está multiplicando, passa dividindo, então a área da base ela vai ser 27 dividido por 4 raiz de 3. Racionalizo, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3, então vai ficar a área da base 27 raiz de 3 sobre 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Bem, em cima vai ficar 27 vezes a raiz de 3. Embaixo, vamos lembrar que a raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9, que é 3. Então, embaixo ficou 4 vezes 3. Eu vou simplificar o 27 e o 3 por 3. Na verdade, vou dividir, né? 27 por 3 dá 9. Então, a área da base dessa pirâmide, 9 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Para que eu calculei a área da base dessa pirâmide? Porque eu quero saber a medida da aresta dela. E como se trata de uma pirâmide de base triangular regular, nós sabemos que a área dela vai ser a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como eu já sei que essa área é 9 raiz de 3 sobre 4,
Então nós vamos ter que a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é igual a 9 raiz de 3 sobre 4. E aí ficou fácil, né? Eu cancelo os 4, cancelo as raízes, sobrou então que aresta ao quadrado é igual a 9. Então a aresta é a raiz quadrada de 9, que é 3. Portanto, a resposta correta é a letra B. Bem, com isso então a gente finaliza a correção dessa atividade e com ela nós encerramos todo o nosso estudo sobre pirâmide.